Do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu convido a amada igreja com toda a gentileza a abrir as vossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 2. Aleluia. O título desse texto diz desta forma: Elias é levado ao céu num carro de fogo. 2 Reis, capítulo 2. Aleluia. Quem encontrar, diga amém. Amém. Os que não encontrar, diga espere só mais um pouquinho. Segunda Reis, capítulo 2. Amém? Vamos lá. Os irmãos só acompanhem. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de levar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Repita comigo: Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Repita comigo: Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça. E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Repita comigo: Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Amém. Podem tomar seus assentos com toda liberdade e glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Meus irmãos, é motivo de muita alegria estar na dependência de Deus, no que havemos de falar sobre a sua palavra. E nessa noite o Senhor nos traz essa palavra aos nossos corações. Eu pedi para que os irmãos repetissem as palavras, porque nós iremos entender o significado de cada uma delas nessa noite. Nessa passagem bíblica, Deus ensina uma lição de perseverança pela vida de Eliseu, que seria o sucessor de Elias. E o dia chegou em que o Senhor iria tomá-lo, iria levá-lo. E eu repito para os irmãos: o título disse no carro de fogo, mas a Bíblia fala que ele foi levado no redemoinho. O carro de fogo somente separou os dois, mas Elias ele subiu no redemoinho ao céu. E esse dia chegou, porém eles começaram a caminhar e eles começaram partindo de Gilgal. E Gilgal tem um significado importante. Gilgal foi quando Deus, por meio da vida de Josué, fez o povo atravessar o Jordão a pé seco. Então Josué decretou para que o povo tirasse 12 pedras dali do fundo do rio, onde eles passaram a pé seco, e atravessaram do outro lado, e ali eles fizeram um altar ao Senhor e consagraram, e deram o nome de Gilgal, porque o Senhor fez o povo dele passar aquele Jordão a pé seco. O Senhor quer nos falar hoje a respeito daquilo que Ele fez na nossa vida e o motivo de por que nós temos que perseverar. Jesus disse que nós seremos salvos pela nossa perseverança. Eu até comentei isso na escola bíblica hoje, ali no Juvenis, e perguntei para eles o que eles entendiam por essa palavra perseverança. E eles responderam, falaram que perseverança significa persistir, né? A Bíblia fala perseverar, no nosso dicionário português, persistir, a mesma coisa, é estar continuamente fazendo algo, sem parar, continuamente. Então o Senhor quer que nós estejamos continuamente no seu caminho. O Senhor quer que nós estejamos continuamente na sua presença. E aqui Ele traz essa lição. Então
Gilgal, já trazendo essa lembrança significativa de que o Senhor operou um milagre para a vida deles, para que eles ali atravessassem aquele rio chamado Jordão. Em seguida, ele pede para Eliseu ficar naquele lugar, porque eles iriam a Betel, porque o Senhor tinha designado eles ir. E ele ia sempre falar para Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou e até Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Estava perseverando em não abandonar, estava ali seguindo o seu mestre. E Betel tem outro significado, tem uma outra história em cima desse nome. E aí, essa história vai lembrar a pessoa de Jacó, quando estava indo no caminho para a sua casa lá do seu primo, chamado Labão, né? Ele era primo, né? Era sobrinho mesmo de Abraão, né? Betuel era sobrinho de Abraão, primo de Jacó. Primo de Jacó. E aí ele estava indo nesse destino de ir para lá sozinho. Foi quando o Senhor aparece a ele no caminho, onde ele tem uma visão, né, de anjos que desciam, subiam. Ali nesse momento Deus fez promessas a ele, a Jacó, e ele pegou uma pedra e ungiu aquela pedra e colocou o nome daquele lugar de Betel. Né? Ele falou que se chamaria Betel porque ele deu como casa de Deus, porque aqui o Senhor habita, por causa da visão que ele teve, que Deus deu. Então ele consagrou aquele lugar e chamou o lugar de Betel. Betel significa casa de Deus, morada de Deus. Aleluia. Aqui nós vemos o Senhor se mostrando a ele e fazendo promessa. Mais uma coisa maravilhosa que o Senhor faz na nossa vida: o Senhor já nos fez promessa nesse caminho. O Senhor já apareceu no caminho da nossa vida e já nos fez promessa. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, primeiramente, Ele nos encontrou com uma pedra bruta, uma pedra preciosa. Aí Ele tirou a gema dessa pedra e fez a primeira faceta, porque uma pedra de brilhante são 54 facetas para se transformar em uma pedra de brilhante. E a primeira faceta foi a graça, o favor merecido. A segunda faceta foi a ação do Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça e nos trouxe para o caminho. E nesse caminho o Senhor tem aparecido da forma que Ele tem aparecido para nós e nos feito promessas. Aleluia. Hoje nós estamos na casa do Senhor, que nós chamamos essa construção de casa de oração, onde nós se reúnem para poder adorar a Ele, para ouvir a sua voz por intermédio da palavra, por intermédio dos louvores. E assim nós estamos na presença do Senhor. Glória a Deus. Porém, Eliseu disse que vivia a alma e vive o Senhor, que ele não o deixaria. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça. Então observe que Paulo também se levantou certa feita na sua carta aos Tessalonicenses, né, capítulo 2, né, carta de Paulo aos 2 Tessalonicenses, capítulo 2, com pessoas inquietando o povo concernente à volta de Cristo. E eles estavam inquietando Eliseu. Eliseu estava firme no caminho, e aí o povo começou a inquietar: tu sabe que o Senhor vai dar volta o teu mestre hoje. Aí ele: bom, eu sei, calai, fica quieto, que você não sabe o que está acontecendo, deixa eu no mistério aqui. Quando Paulo se levanta para falar para o povo de Tessalônica, também estava inquietando eles que o Senhor Jesus já estava voltando. Nós temos essa esperança que Jesus vai voltar. Só que Jesus não nos deixou alienados. Ele deixa aqui sinais da sua volta. Sinais estes
já estão acontecendo, e são visíveis aos nossos olhos, que temos entendimento da palavra de Deus. Então nós sabemos que o Senhor está voltando, mas algumas coisas ainda há de acontecer para ele chegar e buscar a sua igreja. E Paulo se levanta através do Espírito Santo e começa a revelar o profundo e escondido. Aleluia! E ele começa a falar: olha, não se movais facilmente do vosso entendimento, né? Porque ali se levantavam muitas pessoas espirituais, pessoas não espirituais, estava aquele tumulto querendo quebrar o povo. E ele se levanta: olha, vou lhe falar uma coisa, estou dizendo que não é falado. Concedente a volta do Senhor só se dará quando a grande apostasia chegar e se manifeste o filho da perdição, o inimigo, que é o anticristo, que hoje nós sabemos. Então nós temos que saber que Jesus só vai voltar quando o anticristo se manifestar, quando essa grande apostasia acontecer. Hoje há aqueles que se apostaram da fé, porque a apostasia é abandono da fé. Há aqueles que abandonam, mas não é uma grande apostasia, porque vai haver uma grande apostasia em igrejas, em muitas igrejas, muitos cristãos vão abandonar sua fé. Ele está falando de uma grande apostasia. Isso ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu, vai acontecer. E quando acontecer, ainda vai haver manifestação do anticristo. A igreja ainda vai conhecer ele, ainda vai ver com seus olhos, né? E aí, quando isso acontecer, nós vamos ficar sabendo que o Senhor já vai acontecer a sua promessa. Então nós temos que estar firmes, sabendo que a hora vai chegar, mas que nós estamos conscientes de que nós sabemos quem somos, sabemos o que estamos fazendo e sabemos para onde iremos. Glória a Deus. Aleluia. E Eliseu estava firme ali, firme na promessa de Deus, como diz o hino, né? Firme na promessa. Aleluia. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Antes de eu falar de Jericó, eu quero falar ainda também de um acontecimento que aconteceu com Jacó, né? Na volta da sua jornada, na ida da sua jornada, ele encontrou Deus, deu suas promessas. Na volta da sua jornada para a sua terra de novo, ele teve um outro encontro com Deus. E ali houve ensinamento de perseverança. O Senhor está falando de perseverança conosco, porque dias difíceis estão. Paulo disse que chegaria tempos trabalhosos, tempos difíceis. E nós já chegamos nesse tempo. Mas eu quero dizer para vocês que dias piores ainda estão por vir. Há algo mais, terrível está para acontecer. O Senhor irá nos provar e nós temos que estar firmes. Jacó estava voltando para a terra dele, para encontrar com seu irmão e ali eles se reconciliaram. E aí ele tem um encontro com Deus, aonde chamam de Peniel, um encontro com Deus. E ali o Senhor aparece a Jacó, né? Era o anjo do Senhor, mas nós cremos que era o Senhor ali através daquele anjo que apareceu a ele. Ele não quis falar o nome para Jacó, mas nós cremos que era. Mas a Bíblia lhe chama de um anjo do Senhor que apareceu a ele. E aí o que acontece? Jacó ali começa a lutar com esse anjo. Ele queria que o anjo o abençoasse. E ali foi uma noite inteira de guerra travada. Amanheceu o dia, o anjo queria ir embora. E Jacó não queria largar. Eu vou te largar enquanto me der uma bênção, enquanto não abençoares. Aí o anjo vai e desloca a coxa dele. E isso dói. E Jacó cai no chão. Mas Jacó cai no chão já agarrando na perna do anjo. Jacó caiu no chão e agarrou na perna do anjo com muita dor. E isso é uma lição para nós. Mesmo que nós vamos passar por muita dificuldade e muito
Senhor falou para ele e deu a bênção para ele. Mudou o nome de Jacó para Israel. E ali o Senhor falou que ele tinha lutado com os homens e com Deus e tinha prevalecido. E ali ganhou a sua bênção. E aqui, quando Elias e Eliseu vai a Jericó, nós também temos uma outra lição. Porque Jericó foi um lugar em que Deus se manifestou em grande poder. Deu uma grande vitória para o povo de Israel. A cidade de Jericó estava no seu caminho, eles tinham que conquistar, estava em uma fase de conquista. Observe o que eu estou falando. Estava em uma fase de conquista e algo grande apareceu no seu caminho. Jericó era uma das cidades mais fortificadas da época. Os estudiosos dizem que o seu muro, só de largura ele tinha quase 3 metros. Dava para passar um carro em cima. Eles achavam um muro impenetrável. Fizeram um muro à prova de bala de canhão, a prova de catapultas daquela época. Não derrubavam. Mas o Senhor pediu para o povo ir e pediu para os levitas ir na frente, aleluia, com a arca da aliança, porque mediante aquela grande muralha, o que ia aparecer ali não era a força do braço humano. Deus iria se manifestar e iria mostrar a sua grande força. Então nós estamos em uma caminhada de conquista. E muitas das vezes a muralha aparece. E é aí aonde muitas das vezes a nossa força do braço vai. É necessário que o poder de Deus se manifeste para destruir essa muralha, para que a nossa vitória chegue na nossa vida. E eu digo para vocês que uma grande muralha está se levantando contra a igreja do Senhor. Mas Deus está dizendo para que o povo vá. E os levitas vai na frente, aleluia. E quando chegar lá, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão dar 7 voltas. Olha, foi algo tremendo. Provando a fé de novo do povo. 7 voltas, trocando trombeta. E o povo fazendo aquelas voltas. 7 voltas. 7 voltas. Cada volta durou um dia. A cidade era grande, a pé. Observe, em Porto Velho são 52 que está aqui em Rondônia, são 52 municípios. Se nós fosse andar a pé para rodear, quanto dia levaria? Era uma cidade que eles estavam rodeando. Demorava um dia. Então eles rodearam 6 dias tocando trompeta. No 7º dia, eles iam dar a última volta, a 7ª volta. O Senhor disse a eles que naquele dia eles iam dar vitória. E quando eles terminaram de dar as suas 7 voltas tocando trompeta, a muralha caiu por terra. Desmoronou. E diante do povo de Israel, diante do povo que estava do lado de dentro, o poder de Deus se manifestou na vida deles por conta da perseverança